Bom dia, pessoal. Hoje eu vou gravar aqui esse vídeo, porque o planejamento era fazer uma reunião com vocês, né, que fazem adequação curricular. Porém, né, a gente sabe das atribuições, da correria do dia a dia de vocês aí, não deu para marcar, né, com todos vocês no horário específico. Então, eu vou passar aqui as informações e eu peço a vocês que assistirem esse vídeo, que coloquem lá no grupo um ok, tá bom? Para eu ter a certeza de quem visualizou, quem está ciente das informações. Então, assim, a gente está voltando aí ao retorno presencial e a gente precisa estar atento às adequações, não ao formulário, né? A gente está falando aqui de adequações na prática. Então, hoje a Liliane colocou lá no grupo que vão ser entregues, né, as atividades por vocês, e aí a gente precisa estar atento nas atividades adequadas, né, para os nossos estudantes especiais. Então, diante disso, a gente veio aqui falar de cada aluno, né, e a partir de então, nós não vamos mais trabalhar igual fazíamos antes, alguns estudantes, né, que a gente trabalhava um conteúdo à parte, né, mais distante, mais isolado. E agora não, a gente vai tentar trabalhar de acordo com o conteúdo da turminha dele, tá? Fazendo as adaptações. E aí fica difícil, né, eu poder estar aí ajudando na elaboração de atividades para o seu estudante, pois eu não sei o conteúdo que vai ser trabalhado, né? Então, aí vai ter que ser com o professor, a partir do mesmo conteúdo da turma, aí ele vai ter que elaborar, né, o conteúdo, só adaptar o conteúdo para o estudante, né, de acordo com a necessidade dele. Tem estudante que faz atividade escrita, tem estudante que é mais atividade prática, então a gente pega o mesmo conteúdo da turma, e aí a gente vai fazer, né, de acordo com a necessidade daquele estudante. Então, a gente tem vários casos aqui, né, cada criança tem um caso específico aqui. Então, a gente vai passar por cada um deles de forma bem rápida, tá? Para não tomar o tempo de vocês. Mas eu preciso que hoje, ao enviar as atividades da turma para a Liliane, vocês tenham o cuidado de colocar atividades adaptadas para fulano de tal, atividade adaptada para, né, o aluno específico que a Liliane vai estar observando, tá bom? E aí, assim, sucessivamente, todas as semanas, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui o aluno Tomás, né? Então, aí a gente está aí na semana, né? Que essa semana específica eu sei do conteúdo, por acaso, né? Porque é do teste da psicogênese, né? Que é o conteúdo aí da lenda da mandioca. Então, gente, todos os nossos estudantes vão estar vendo essa lenda durante a semana, e com os nossos alunos não vai ser diferente, né? Só o jeito, a forma que você vai trabalhar essa lenda com ele, esse conteúdo. Então, a gente tem um aluno, Tomás, que ele não faz essa adaptação, né, de conteúdo. Então, as meninas estão ali. Então, assim, o Tomás não faz essa adaptação de conteúdo. Então, para a Angélica é bem tranquilo, né? A adaptação dele é mais na parte do comportamento, da agitação. Então, o conteúdo ele vai ver o mesmo da turma. Então, aí é tranquilo, porque ele está presencial e está vendo o mesmo conteúdo da turma. Então, a Angélica não precisa se preocupar com essa questão. Ele vai ver o mesmo conteúdo, a gente já colocou, né, uma monitora específica na sala dele. Então, assim, as adaptações necessárias nesse sentido, né, de ajudá-lo com comportamento, com agitação, né, em sala de aula. Então, a Angélica é tranquila. Agora, nós temos aí o caso do primeiro ano, que a gente tem aí o aluno Miguel Arcanjo, né, e aí eu peço a Vera para fazer as atividades. Eu sei que ele precisa de atividades, né, com um grau de dificuldade menor em relação à coordenação motora, a parte escrita. Então, aí a Vera precisa fazer essas adaptações para ele, né? Ele creio que ele não caminha com os demais da turma, por causa da questão motora. Então, aí ele precisa, já que agora ele está né, ele não está no presencial, então aí ele vai precisar das atividades escritas. Então, ter esse cuidado de, né, amenizar aí para ele, colocar, possibilitar que ele faça a letra, né, maior na folha, disponibilizar um espaço maior na folha para ele. Então, tem toda essa questão.
Acredito que ele veja o mesmo conteúdo da turma. Então, Vera, assim, eu vou pegar o Miguel 2 vezes por semana, e aí eu vou fazer com ele essas atividades adaptadas que você fez para ele, com o mesmo conteúdo da turma. Então, assim, eu vou pegar as atividades que você, né, elaborou, vou pegar com você, as atividades do Miguel, e eu vou estar fazendo com ele em sala, as atividades de sala de aula, tá bom? Dever de casa, essas coisas não, a mãe faz. Mas atividades de sala de aula eu vou estar fazendo com ele, né, nesses 2 dias em que eu vou pegá-lo. Provavelmente será terça e quinta, tá bom? Aí eu vou estar fazendo as atividades de sala de aula com ele, que você elaborou lá, né, para os demais alunos, aí eu vou estar fazendo com ele, na sala de recursos, tá? Porque a mãe vai optar pelo atendimento só comigo, pela questão, né, do contato mesmo, reduzido aí com o menor número de pessoas possível. Então, assim, as atividades você vai passar para mim, as de sala, e eu vou fazer com ele. As demais atividades, né, na semana que não tem aula para ele, ou as atividades de casa, aí é com a mãe, tá bom? Observando aqueles critérios, o mesmo conteúdo da turma, só que para ele, né, possibilitar, né, essa questão motora aí, que possa ser um espaço maior, para que, ou então atividades, né, que a gente realiza no próprio tablet mesmo, mas com conteúdo. Miguel Pereira, a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Miguel Pereira e Débora, a mesma coisa, eles vão ver o mesmo conteúdo da turma, principalmente o Miguel, o mesmo conteúdo, só que com atividades práticas. Então, se a lenda da mandioca possibilitar aí, talvez, que a mãe, né, mostre para ele, né, a mandioca, a raiz mesmo, para que ele possa conhecer, para que ele possa ajudar a mãe a descascar, de repente puxar lá, né, com toda a dificuldade motora dele, a casca lá da mandioca, e tente tirar com a mãe, faça uma atividade nesse sentido, porque a atividade escrita, ele ainda não está, né, não tem essa possibilidade de realizar ainda, então para que ficar elaborando tanta coisa escrita, né? É claro que a gente coloca uma ou outra para ir treinando essas habilidades, mas evitar ao máximo a atividade escrita com ele. Mas se está trabalhando a lenda da mandioca, ele vai ter que fazer uma atividade relacionada à mandioca, né? E aí a gente tem várias atividades que podem ser elaboradas sem precisar da parte escrita, né? Então, fazer atividade relacionada à mandioca, porque é a lenda da mandioca, mas com atividades concretas, né? Que ele possa conhecer, que ele possa, se a mãe não estiver em casa, de repente, ver a foto, né? Então, assim, colocar numa caixinha surpresa a foto da mandioca, para ele conhecer e tudo. Mas que seja coisa assim, bem concreta com ele, né? Atividade escrita, assim, não vai funcionar, de repente, com o Miguel. Mas ele vai precisar estar realizando essas atividades de forma bem, né, simplificada, já que, né, ele faz atividade 2 vezes na semana. E aí eu vou tentar também, na medida do possível, atendê-lo também na sala de recursos 2 vezes por semana, para estar realizando essa atividade que você, Priscila, elaborou. Aí eu vou tentar pegar 2 vezes por semana, tá? Para poder realizar essa atividade que você também elaborou. E aí com o conteúdo relacionado. É matemática? Então vamos lá, né? Vamos trabalhar uma atividade de matemática aí com ele, mas de forma prática. Né? Você vai trabalhar com os demais alunos de 1 a 100, então é numeral. Então vamos trabalhar quantidade com ele também, mas com atividade prática, né? Reduzir ao máximo as atividades escritas. E aí, quando tiver atividade escrita, que ele possa, né, tá aí utilizando o pincel de quadro branco, que é um pouco mais, né, a espessura é um pouco mais grosso. Então, que ele possa estar usando massinha de modelar, que ele possa estar usando tinta, né, usando esses recursos. Realmente a gente tem, né, aí na escola, eu posso estar usando com ele. Então, aí você vai elaborar e eu vou tentar estar fazendo com ele aí durante esses 2 dias. Então, não pode ser muita coisa, né, porque ele tem essa questão, né, esse comprometimento maior. Mas que seja dentro do conteúdo. Tá vendo ali número com os demais? Então, vamos passar para ele identificar a quantidade, só identificar, né, perceber ali o círculo que tem 2 elementos, né, ligar com outro que também tem 2. Então, assim, essa questão, né? E aí, relacionando aí com a lenda da mandioca nessa primeira semana. E as demais, eu não sei o conteúdo que vocês estão trabalhando com a turma, né? Então, aí você vai ter que relacionar. A Débora, a mesma coisa, ainda vou ver com a mãe se ela tem, né, esse desejo, que ela vá fazer atividade comigo 2 vezes por semana,
e aí eu vou pegar também com você para estar realizando com ela. E aí eu peço que vocês tenham esse cuidado, né? Se a aluna precisa de adequação, entregar essa atividade hoje já com essas adequações, tá bom? E aí, assim, eu peço a vocês também, Priscila, né? No caso aí, Priscila, Vera, se puder estar gravando um vídeo, né? Explicando o conteúdo que a mãe vai fazer com a criança em casa. Assim como vocês vão fazer com as crianças que vão levar dever de casa, ou como já faziam antes. Um videozinho mesmo no WhatsApp, tudo para facilitar a vida da mãe. Eu sei que vocês só precisam mandar atividade escrita, mas poder estar gravando esse vídeo explicativo para esses alunos que não estão presencial, eu vou agradecer. Rafael, a mesma coisa, tá? Ayane, a mesma coisa, ele vai ver o conteúdo da turma, mas aí ele tem essa questão de morar, né, num sítio, num lugar maior, que ele pode explorar aquele ambiente ali, então, assim, vai trabalhar mandioca, de repente ele tem a mandioca lá no quintal dele, fazer um trabalho assim, ou de repente ele pedir que ele plante com a mãe a mandioca, ou que ele vá com a mãe, né, pegar a mandioca no quintal para ele conhecer, para ele descascar, né, depois, né, fazer a degustação da mandioca com a mãe e tudo, fazer atividades bem práticas, mas relacionadas também ao conteúdo, né? Está trabalhando matemática, vamos lá no quintal explorar a quantidade, né? Com ele. Então, assim, trabalhar atividades bem práticas, reduzir as atividades escritas ao máximo, mas colocar pelo menos uma por semana para a mãe tentar, né? Para essa questão, né, dele se adaptar quando ele voltar ao presencial, está mais adaptado. Então, assim, reduzir também, explorar atividades no tablet, por exemplo, aí na lenda da mandioca, colocar, né, legumes, verduras para ele, né, o desenho, para ele ligar com a sombra, somente com a sombra, né, atividades de pareamento, né, para ele colocar a figura da mandioca, a figura da cenoura, da beterraba, aí ele pega outras figuras e cola embaixo, a mesma figura. Então, trabalhar com essas atividades, como já havíamos trabalhado, né, no remoto. Então, assim, continuar com essas mesmas atividades, mas relacionadas ao conteúdo dele, tá bom? E explorar bastante esse espaço de casa, esse ambiente dele, passar poucas atividades porque ele não realiza, né? Então, vamos sintetizar aí, ao máximo para o Rafael. Mas, assim, eu não tenho como saber o conteúdo de vocês, o conteúdo não vai poder ficar isolado dos demais, e aí vocês vão precisar fazer esses ajustes aí, tá bom? A Grace, não conseguimos contato, então, assim, Vânia não tem, né, o que fazer. Matheus, a mesma coisa, tá? Ele vai estar presencial, então, assim, em sala, ele não acompanha os demais, ele não vai poder ter a mesma atividade dos demais, né? Ficar perdido. Está trabalhando a lenda da mandioca? Então, vamos trabalhar, né, as dificuldades ortográficas do nome mandioca, né, o som nasalizado aí, né, e aí vamos trabalhar com ele formação de frases, a partir dos conhecimentos adquiridos, né, formar frases com ele, sobre o tema, matemática, a mesma coisa, né, que eu falei para as meninas, vamos trabalhar aí contextualizado, então, assim, o mesmo conteúdo da turma, só que vamos, né, simplificar, porque ele fica nervoso, angustiado, ansioso, quando ele não dá conta de realizar a atividade, e aí não vai ter sentido você colocar a mesma atividade dos demais para ele. Então, para ele, em sala de aula, que vai estar presencial, fez uma atividade, né, introduziu o conteúdo com todos, aí para ele só vai simplificar na questão da atividade escrita, né, simplificar, porque ele tem bastante dificuldade mesmo. Então, assim, para que ele não fique desmotivado, perdido, que não faça sentido para ele aquele conteúdo, precisa, na hora da atividade, simplificar para ele. Então, ele tem que ver o mesmo conteúdo de forma bem simplificada para que ele possa ir avançando nessa questão. Então, assim, eu nem sei se é o caso de atividade escrita, né? Mas a atividade que você for passar para ele diariamente, Wesley, que seja simplificada de acordo com o conteúdo dele, tá bom? E aí, temos aí o Natan, a mesma coisa, tá, Miri? O Natan, a mesma coisa, atividade relacionada com o conteúdo da semana, foi o que eu falei lá para Priscila, para Rayane, né? Está trabalhando com a lenda da mandioca,
Vamos lá colocar o nome da mandioca dentro dos quadradinhos, cada letra, para ele copiar embaixo? Não para alfabetização, mas que ele desenvolva, né, ali a percepção de letra, que ele tente fazer o traçado da letra, reconhecimento de letras diferentes, né? Então, aí, vamos fazer uma atividade também de encontrar a sombra da mandioca, vamos fazer uma atividade de matemática, né? Duas mandiocas de um lado, duas do outro, para ele ligar, uma mandioca de um lado, uma do outro, para ele perceber, ter essa percepção de quantidades iguais, né? Então, vamos trabalhar dessa forma com o Natan também, porque ele vai estar presencial, né, desde o início, ele vai estar presencial, ele não pode ficar perdido dos demais. Então, está contando ali a lenda da mandioca, leva a mandioca para ele ver o que é uma mandioca, porque contar a lenda da mandioca sem ele saber o que é uma mandioca, não faz sentido, né? Vamos levar a mandioca, vamos tentar descascar lá com ele, pede para ele puxar, né, a casca, ajudar. Então, vamos lá levar outro dia a mandioca para, né, ver quem tem a coragem de degustar, de experimentar. Mas vamos levar o concreto para o Natan entender que estamos falando da mandioca, né? Então, se ele vai pintar a mandioca, ele sabe o que é a mandioca, né? Então, mostrar a mandioca de verdade. Agora, mostrar ela na folha, que é a mesma coisa para ele pintar, né? Para fazer sentido para ele. Claro que ele não vai ficar o horário todo fazendo conteúdo, né? Igual da turma, mas que possamos trabalhar o máximo possível com ele, né? Nesse sentido dele fazer a mesma coisa da turma. Em alguns momentos ele vai cansar, vai dar uma parada. É necessário que você tenha uns brinquedinhos em mão para quando ele estiver cansado, um carrinho, né, um bonequinho. Quando ele cansar da atividade, dá o bonequinho, depois retoma. Então, assim, nesse sentido. E a gente vai aí, quando voltar de forma presencial, é que a gente vai fazendo esses ajustes e tal. A gente pretende montar também uma rotina, né, com os monitores. A gente já tem monitor para o Natan, e a gente pretende montar uma rotina que no final da aula, né, alguns dias por semana ele vai à biblioteca com o monitor, ler um livro, né, quando ele estiver cansadinho, mas isso dentro da rotina, ele não pode ficar saindo da sala, ele não pode estar sentando lá atrás só para brincar, né, isso tem que ter uma rotina, tem que ter um fundamento, né, então, assim, segunda-feira, ao final da aula, ele vai à biblioteca com o monitor, beleza, está na rotina dele, né, mas que possamos introduzir a aula e até ali depois do recreio para trabalhar na mesma atividade que os demais, já começar de início para que a gente pegue isso como hábito mesmo. E ao final nós temos o Luiz, a mesma questão de Matheus, né? O Luiz também é mais tranquilo, vai ver o mesmo conteúdo ali de todo mundo, né, ali juntamente com a turma, de forma coletiva, e as atividades dele vão ter que ser simplificadas, né, não sei se vão ser escritas, como que a Ana vai fazer, né, como você vai fazer, Ana, mas, assim, ele precisa dessa redução de complexidade nas atividades, principalmente de português, né, então, assim, para que trabalhe a dificuldade dele, né, e não dos demais da turma. Porque a dificuldade dele, a gente já sabe que nem sílabas complexas, formação de frases, né? E essa questão para a gente ir ampliando, né? Depois ampliar a frase, porque ele tem dificuldade nessa parte escrita. Já a leitura dele é excelente, né? Tranquila e tal, mas é a questão da escrita mesmo. Então, a gente observar, ter esses cuidados para que o nosso aluno não sinta, né? Que ele está num ambiente, é um peixinho fora da água, né, mas que ele se sinta parte integrante, né, da sala de aula. Então, vamos ter esses cuidados, vamos ter essas sutilezas, né, ao elaborar o plano de aula, que vocês vão entregar aí para Liliane, né, vamos ter esse cuidado hoje, de entregar essas atividades assim. Eu peço a vocês que me dêem um ok aí, se assistiram esse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Peço a vocês que me deem um ok, por gentileza, tá? E aí que vocês façam essas adequações, depois vão me passando aí, quem está conseguindo fazer, quem não está, a gente pode estar ajudando aí quando voltar presencial, tá bom? O difícil para mim estar ajudando mais de perto é isso, cada estudante vê um conteúdo diferente, né? Por exemplo, agora eu sei que é a da linda da mandioca, mas na outra semana eu já não sei mais o conteúdo de vocês, então assim fica difícil, né? Então, assim, gente, que vocês tenham essa percepção. Qualquer dúvida me procure, tá bom? E se precisar de ajuda, aí sim você vai me falar conteúdo tal, né? Você tem alguma ideia e tal, tá bom? Porque fica mais fácil de poder estar ajudando vocês. Muito obrigada, pessoal.
Assistam até o final, dêem um ok aí. Obrigada. Tchau, beijo.